De chegar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, homologado em 2017, que atingiu dezenas de políticos de vários partidos. Nos últimos anos, os ministros Ricardo Lewandowski, hoje aposentado, e Dias Toffoli já haviam anulado as provas em diversos processos, incluindo do próprio presidente Lula. Essas decisões, contudo, eram tomadas caso a caso. Agora, a determinação vale para todas as ações, é o que definiu Dias Toffoli. Que bom que a gente pode saber o que o Dias Toffoli definiu, né, meu querido Nelsinho? Isso é um avanço. É democracia, né? Publicidade, transparência, assim que funciona Estados democráticos. Ô Paulo, essa decisão do Dias Toffoli é polêmica porque envolve um assunto que mexe com o senso de justiça do brasileiro, a coisa da Lava Jato e tal, mas tecnicamente é uma decisão acertada. O Dias Toffoli, ele anula os acordos de leniência. O que é o acordo de leniência? É uma espécie de relação premiada da pessoa jurídica, ou seja, das empresas. As empresas que participaram lá daquelas investigações da Lava Jato fizeram acordos e em troca de alguns benefícios. A questão é quem faz o acordo com a empresa? O Ministério Público. E nessa negociação com a empresa, nesses acordos, o Ministério Público trata de assunto que não é do Ministério Público, como, por exemplo, multas e valores que essas empresas deveriam pagar ao governo federal, à Fazenda Nacional. Então, o Ministério Público não pode fazer acordo com algo que ele não é o dono. Sim. A Fazenda é que deveria fazer esse acordo. Agora, é um erro da lei. Isso é importante deixar claro. A legislação não é clara em relação a isso, mas a decisão está certa. Tem que se anular. Agora, turma, as aspas do Toffoli são fortíssimas, hein? Vou trazer aqui para vocês. Ele diz o seguinte: tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a lei, né? Tá falando da atuação do Deltan e do Sérgio Moro. Exatamente. Ele diz o seguinte: esses agentes desrespeitaram o devido processo legal, descumpriram decisões judiciais superiores, subverteram provas, agiram com parcialidade e fora de sua esfera de competência, é o que diz o ministro Dias Toffoli na sua decisão. Lembrando que o Lula ficou preso por 580 dias, preso no dia 7 de abril de 2018, e ele está se referindo justamente a isso. Bom, fala, meu amor. Eu estava até falando aqui com o Mano, né? Já dizia o nosso filósofo Pedro Malan: no Brasil até o passado é incerto, né? Isso, quer dizer, é verdade. Se muda até o passado. Mas eu tenho que dizer que eu concordo com relação à atuação tanto de Deltan quanto de Moro no Lava Jato. A gente viu ali, sim, um ativismo jurídico, e eu não sou favorável ao ativismo jurídico, seja de qualquer lado, seja da corte hoje, na situação da corte hoje para algumas agendas, seja no caso da Lava Jato. Então, nesse aspecto, eu concordo com ele. Mas acho que reviver isso não tem agora importância nenhuma. A gente tem pautas... Tem sim. As empresas estão prejudicadas por um acordo que foi legal. Tem que anular. Olha só essa frase dele. Nesse aspecto, sim, concordo. Uma outra frase muito forte na decisão. Ele diz que a prisão do Lula foi o ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já prenunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, chamando de ovo da serpente dentro de uma decisão judicial, Maninho. Olha, eu me incomodo muito com esse tom, porque isso também, mais do que uma decisão judicial, é uma análise política. Eu não acho que seja próprio de membros do judiciário ficar fazendo análise política dos processos para dizer o que é ovo da serpente, do autoritarismo, etc. E também me incomoda muito ver esse tom tão peremptório vindo de um ministro do Supremo, dado que a gente sabe que ao longo dos anos, durante o processo inteiro da Lava Jato, o processo foi chancelado diversas vezes pelo Supremo Tribunal Federal. Então, agora dizer que atuaram em desacordo com decisões de cortes superiores, asterisco, né? Porque, em grande medida, vários dos pontos mais polêmicos da Operação Lava Jato foram chancelados pelos tribunais superiores, inclusive a própria condenação do presidente Lula, agora chamada de ovo da serpente, mas foi confirmada pelas cortes superiores. Não foi uma decisão apenas
do juiz Sérgio Moro. Então, acho que do ponto de vista até da estabilidade jurídica e da percepção da sociedade sobre a atuação do judiciário, esse tipo de afirmação tão peremptória, na minha visão, acaba desgastando ainda mais a credibilidade do judiciário, porque vale lembrar, não dá para dizer que toda a atuação da Lava Jato se isola exclusivamente em Deltan e Sérgio Moro, porque eles atuaram em boa parte chancelados pelas cortes superiores. Mas só fazer um rápido break no rádio, para você que está nos ouvindo agora, são 10 horas e 25 minutos. Mas tem um detalhe, mano, quando ele disse que a prisão foi armação, ele está falando isso com base em coisas que apareceram depois, como uma coisa da Vaza Jato, né? Sim. Que revelaram uma certa combinação, de fato, entre o juiz e o promotor, entre o juiz e o Ministério Público, né? Inclusive nessas mensagens vazadas, orientação, o juiz falando para o acusador como ele deveria agir. Então isso independente da paixão política, uma armação. Sim. Por isso é que depois a gente chegou nesse descrédito do judiciário em razão muito da atuação do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. E como que ficam as empresas agora? Então, eu até queria pegar um gancho que o Koba falou uma coisa bacana, né? Porque eu falei, não faz sentido agora ficar revivendo isso. E o Koba falou, não, mas tem aí a questão das empresas que são Como é que elas ficam agora? De fato. Então, agora, eu acho que uma das críticas que eu fiz à Lava Jato, Koba, foi justamente a questão do ataque às empresas. Porque a gente quase quebrou grandes empresas no Brasil. E a gente tem que entender que as empresas, elas têm uma função social, né? Elas empregam pessoas, elas investem, né? Tem diversas famílias que dependem dessas empresas. A Odebrecht era uma empresa que até então nós tínhamos orgulho pelas inúmeras obras que ela fazia, não só no Brasil, mas no exterior, né? Quem viajava no exterior se deparava com obras da Odebrecht no mundo inteiro. E aí, de repente, a gente teve quase a quebra dessa empresa por conta justamente desse ativismo jurídico, dessa irresponsabilidade de Sérgio Moro. E a quebra, essas grandes não quebraram, quase quebraram, mas as grandes tinham dinheiro e não quebraram. Mas os fornecedores pequenos dessas grandes empreiteiras quebraram todas. Mas deixa eu colocar um tempero nessa nossa discussão, porque vocês estão discutindo o processo. Eu topo discutir o processo. Mas e o fato? Exato. E o fato? Qual o fato? Podemos discutir o processo, há erros processuais que merecem ser discutidos, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, e o fato? A corrupção a ser investigada? Algumas dessas empresas cresceram usando a corrupção como um método de ampliação do seu negócio. E isso não é aceitável. Então, se para que cumpram as responsabilidades sobre seus crimes, o resultado for, inclusive, a falência, isso é parte do jogo, porque não é parte do jogo usar a corrupção para crescer. O problema, mano, é você falir e condenar antes de uma decisão condenatória que seja válida. Essa é a questão. No bojo da investigação, legal, né? Enquanto está sendo investigado e processado, já quebra a empresa. Já faz acordo, já prende, já como se não tivesse uma presunção de inocência. Então, por isso aqui, daí eu quero fazer só para completar, Paulinho, em relação ao fato, eu acho que a gente tem tantos indícios de corrupção, mas muitos, sobra indícios de apartamento, sítio e muitos outros benefícios dessas empresas com os políticos. Então, assim, não precisaria de armação. Essa é a questão. Por isso é que eu acho que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol fizeram um mal para o país. Se fosse um juiz isento, um promotor que fizesse só o que ele precisa fazer, nós teríamos hoje muitos políticos que são acusados dessa corrupção, possivelmente condenados. Mas sabe qual é o problema? Porque a gente não tem políticos e empresários corruptos condenados. Então a gente fica olhando para o nosso sistema de justiça e diz, pô, com tantas evidências, como que não funciona? Então como que dizer que, se fossem juízes e promotores normais, entre aspas, tudo teria caminhado e estariam condenados? Como podemos dizer isso se não há outros casos que corroboram? O Sérgio Cabral, nesse momento, são 10 horas e 29 minutos, eu tenho certeza absoluta que o Sérgio Cabral já foi num açougue premium comprar um Wagyu, porque hoje deve ter churrasco. Mas você acha que ele não deveria ir? Hoje, não, calma. Hoje deve ter um belíssimo de um churrasco num apartamento dele, certo? Da praia. Ele já deve ter ido no açougue, fez as compras, comprou uma linguicinha com tempero, né? Foi aquela coisa toda. E, tá numa boa. Inclusive pensando em se candidatar. Só que o Sérgio Cabral, ele tem um porém. Ele, pra mim, pelo menos... Ele, pra mim... Não, mas, gente, ele, pra mim, pelo menos, é ó concura, assim. Porque ele disse o seguinte: roubei mesmo.
Eu roubei mesmo. Maluf, né? Há 3 horas atrás ele postou no Instagram dele fazendo academia. Ele tá na academia, tá malhando. Roubei mesmo. Também, né? E aí, qual que é o simbolismo? Isso que eu quero entender de vocês, né, o senhor? Porque eu te explico, Paulinho. Questão processual. Eu te explico, Paulinho. Qual é o simbolismo disso para quem está nos acompanhando? Sabe o que é o simbolismo disso? Isso não é culpa do Sérgio Cabral. Ele está certo de estar solto porque ele não tem condenação, apesar de ter confessado. Mas ele não foi condenado com trânsito em julgado. O erro está no judiciário, que demora anos para concluir um processo. Agora, ele estava preso. só uma dúvida. Ele estava preso. Olha, você vê quem nos acompanha pelo rádio, Fê. Nós estamos chegando agora para você que está no rádio. São 10 horas e 30 minutos. Aliás, ainda não chegou, hein? Agora sim. São 10 horas e 30 minutos na programação da Jovem Pan. Para você que sintonizou agora, a gente está repercutindo um pouco a decisão de Dias Toffoli de anular provas em relação a toda a questão da Lava Jato. Agora, uma coisa eu quero perguntar para o Kobayashi, porque o Kobayashi é um homem do direito, né? Ele sabe fazer tudo direito. Elogia que lá vem. Sabe fazer tudo direitinho, Kobayashi? Meu Deus do céu. Explica isso, Koba. Olha só, acontece que é o seguinte, Kobayashi, ele leva muito a sério. Ó, o que eu ia te dizer para que então vale a pena você prender, você julgar, você levar a júri popular, não no caso dele que não foi a júri popular, mas para que vale então tudo isso? Para nada, é isso mesmo? Não é. No caso dele, ele tem vários processos, muitas condenações, mas nenhum desses processos se encerrou. E ele estava preso há 6 anos, Paulinho, preventivamente. Ninguém pode ficar preso preventivamente por 6 anos. É uma prisão ilegal. Então, ainda que no senso comum seja uma injustiça ele estar solto, não dá para prender só porque eu acho justo contra a lei. Essa é uma crítica que tem que ser feita ao sistema judiciário. Por que é que os processos demoram tanto? Por que é que a gente não tem mais juízes, mais tribunais, para um processo começar e terminar em pouco tempo? Não, mas a questão, alguém ser condenado e cumprir pena. A questão foi preso, foi comprovado. Por que existe essa necessidade, por exemplo? O homem assumiu. Não, ele assumiu que ele roubou. Ele falou, roubei mesmo, ele ainda bateu no peito. Mas a mulher foi parar na cadeia. Vocês viram tudo o que aconteceu? Não sou eu que estou falando, vocês assistiram. Para que então vale tudo isso? Qual é o benefício que você tem, inclusive, de ter um judiciário no Brasil? É porque a pessoa ela não confessa crime, né? A pessoa confessa fatos. Isso. E esses fatos vão ser julgados. Então, o fato dele confessar que participou de determinados fatos criminosos não diz respeito à quantidade de pena, à tipificação criminal, qual é o artigo que ele vai responder, se é por um ou por dois, ou se pelos dois juntos. Então, tudo isso também tem que ter direito de defesa para ele, mesmo ele confessando os fatos. Tacou um acetato no rosto para ficar mais estiloso. Fez harmonização. Contratou mas eu só personal. queria... Deixa eu só